uma coisa que aconteceu essa semana que foi chocante. Foi chocante, uma coisa que, como homem de negócios, vai demorar muito tempo, ou talvez nunca, para eu entender o que aconteceu, Renato. Eu acho que você sabe, né, que a Integral Médica, o Felipe, o Dr. Bragança eram nossos parceiros. Felipe era meu amigo pessoal, entendeu? Ele veio na minha casa, ele conheceu minha mulher, minha família. O senhor Bragança era amigo do meu pai. Os dois, a gente tinha uma relação muito, muito boa, uma relação realmente de amizade e uma relação de negócios muito boas. Infelizmente, acho que na terça-feira à noite eu recebi um telefonema da minha equipe aqui do Brasil, né, relatando para mim, para eu olhar urgentemente no meu Instagram. E eu olhei e aí eles tinham mandado uma mensagem falando que tinha que olhar no Instagram da Integral Médica, e eu li aquilo mais ou menos umas 3, 4 vezes, porque eu estava tão chocado, e eu achei que era uma brincadeira do meu time. Eu até peguei o outro telefone para ver se eles estavam brincando comigo. E, infelizmente, não era uma brincadeira. Foi um ataque à NPC, ao Olímpia e à Muscle Contas, que são uma organização somente, completamente sem sentido, completamente desnecessária, de uma pessoa que era um amigo pessoal meu. Logicamente, a primeira coisa que eu fui obrigado a fazer foi ligar para os meus sócios, né? A Muscle Contas, eu sou dono da Muscle Contas, mas quem que é meu sócio? Jim Manion é o meu sócio. Ele é sócio da Muscle Contas. O Jake Woods, eu sou promotor do Olímpia, ele é dono do Olímpia. Essas 3 organizações, eu vou falar com mais detalhe, elas são uma organização somente. Então, foi um ataque a toda a NPC no mundo. Não existe, você não pode atacar a Muscle Contas e falar que você só está atacando a Muscle Contas. Isso é completamente infundável. Foi um ataque ao Olímpia, a todos os nossos promotores do mundo. E, de novo, eu jamais vou conseguir entender por que isso aconteceu, Renato. Porque tudo poderia ser resolvido amigavelmente, profissionalmente, com um telefonema. Ele podia ter ligado para mim e falado: Tamer, olha, eu estou insatisfeito com A, B, C, D, eu estou pensando em não ter o patrocínio. Não teria problema nenhum, muito obrigado. Na história, eu liguei para o Jim Manion, na verdade, Renato, e eu falei: Jim, a Muscle Contas está no mercado por 35 anos. E a NPC, um pouquinho mais. Já aconteceu isso na história da NPC, na história do que você conhece? Porque ele falou: não, nunca. A gente teve centenas e centenas de companhias que vêm e voltam, patrocinam, param de patrocinar. Isso é uma coisa normal. Companhias globais, né? BSN, Muscle Tech, né? Empresas gigantescas. Sim, mas nunca aconteceu uma companhia querer parar de patrocinar e atacar a companhia. Ninguém faz isso. Inverte a situação. Vamos inverter a situação, porque isso já aconteceu com o Olímpia e com a Muscle Contas, que um patrocinador veio para nós querendo patrocinar. Os nossos analistas analisaram e falaram: essa companhia não está assim nos padrões que a gente gostaria. Nós escrevemos uma carta delicada, falando: olha, infelizmente a gente não pode aceitar o patrocínio nesse momento. De maneira nenhuma a gente ia ligar criticando a companhia publicamente no ar. Para que fazer isso? Para que fazer uma agressão tão violenta, tão agressiva, sem necessidade nenhuma? Eu quero falar coisas, Renato, que são fatos. Fato número 1. Nos 4 anos e meio que a gente estava junto, numa parceria incrível com todos os nossos parceiros e a Integral Médica, nunca a Integral Médica, em nenhum momento, escreveu nada, falou nada para nós de qualquer problema estrutural, qualquer coisa. Pelo contrário, eles constantemente estavam trabalhando e elogiando o nosso trabalho. Então, não existe uma comunicação, em lugar nenhum, retratando alguma reclamação a mim, a qualquer um dos diretores da nossa companhia, formalmente. Isso nunca aconteceu. Segundo,
Eu e o Felipe estavam conversando e ele estava querendo que eu colocasse um evento dentro de uma outra feira. E eu expliquei para ele que isso era inviável, eu não tinha interesses da NPC de colocar, porque a gente já tem o Mr. Olympia, o Arnold, a gente tem a Expo Super Show, não era viável isso. Então, define a lógica, se existia qualquer problema estrutural, por que você quer que a gente coloque um evento? E terceiro, eu estava com eles recentemente na Expo Super Show e a gente teve uma conversa normal, amigável, e jamais nada disso foi mencionado. Então, isso me desculpa, mas isso é uma coisa completamente infundada, o que foi falado lá, e o que aumenta ainda mais o nível de agressão, né? Uma coisa que completamente um ataque desnecessário, que não tem sentido, né? Essa é assim, acho que o começo que eu queria falar, que eu sei que o público quer saber disso, né? E eu acho que infelizmente, eu tô tão decepcionado, tão triste, quanto muito dos fãs, porque a gente não tem intenção nenhuma, como uma organização, a coisa mais importante de uma organização é você ser imparcial, eticamente, completamente imparcial. Isso, eu não posso ser mais amigo da Max do que eu sou da Integral, do que eu sou da Adaptogen, que eu sou da Black Skull. Isso não pode existir. Eu tenho que ser completamente, totalmente... Eu tenho que ser amigo de vocês, todos, mas jamais tomar um lado de uma companhia ou de uma outra. Isso seria o desastre para uma organização do nosso tamanho. Perfeito. Bom, na narrativa do seu patrocinador, ele justifica os maus tratos da federação junto aos atletas e um descontentamento da empresa com a forma com que os atletas vêm sendo tratados nos eventos. E ele também divulga a necessidade e o interesse de haver uma competitividade dentro do mercado para que melhore a qualidade do serviço. Diante disso, Tamer, eu queria saber como é que você se justifica, como é que você se defende dessas acusações? Primeiro, novamente, essas acusações são infundadas. A Integral Médica jamais, de qualquer maneira, fez qualquer reclamação perante isso. Segundo, como eu acho que eu quero falar sobre a expansão da Muscle Contest, eu quero falar sobre o número de shows, eu quero falar sobre algumas reclamações, mas antes de falar isso, Felipe, antes de falar isso, Renato, eu quero falar uma coisa que é importante. Novamente, a gente tinha uma amizade. Na verdade, o meu irmão, lembra quando ele se sentiu mal no Olímpia? Lembro. Ele se sentiu mal no Olímpia, eu tenho que falar isso. A primeira pessoa que estava lá, uma das primeiras pessoas indo lá ajudando ele, era o Dr. Bragança. O Felipe foi no hospital para ajudar ele, entendeu? Então, tudo isso, essas reclamações nunca existiram, tanto que a gente era perto. É como se fosse eu e você. Se você tivesse alguma coisa errado, imagina, você não ia escrever uma carta, você ia me ligar no telefone como você me liga a qualquer momento. Você não recebeu nenhum tipo de reclamação? Não. Mensagem, WhatsApp, algum tipo de reclamação por parte do seu antigo patrocinador de algum evento? Não. Você recebeu uma ligação, alguma coisa que trouxesse esse cancelamento do contrato, ou você ficou sabendo desse cancelamento através de rede social? De redes sociais. E isso que é completamente uma coisa completamente fora do profissionalismo, do contato normal entre duas companhias que eram amigas, muito amigas. E o problema, Renato, sabe qual é o problema real para acho que o público brasileiro entender? É a diferença entre o competidor e o inimigo. Essa é a diferença. A Max é competidora da Black Skull, é competidora da Integral, é competidora da Adaptogen, é competidora da Growth. São competidoras, mas vocês não são inimigos. Esse pensamento agressivo, bélico, é completamente destrutivo e tóxico para a indústria.
Entendeu? Não existe isso. Tem atleta que hoje está na Max, amanhã está na Growth. Você não pode odiar um atleta porque tá com você um dia, outro dia não está. Isso não existe. O crescimento verdadeiro do mercado não é na competição entre as companhias. É no crescimento geral do mercado. Qual que é o meu objetivo aqui no Brasil? Simples. Hoje a gente tem mais ou menos 9% da população que treina, né, nas academias. Desses 9%, menos do que 2% usam suplementos frequentemente, né, e menos do que 0,5% estão treinando, entendeu? Estão participando de eventos. Então, se aumentar isso em 1%, o ganho total para todos nós é gigantesco. E esse tem que ser o nosso foco. O maior competidor da Max são pegar mais atletas para usar mais suplementos. Pegar mais pessoas. Esse é o competidor grande que está lá. O mercado ainda é muito grande. Então, não pode existir, entendeu? Não pode existir de forma nenhuma um posicionamento que eu seja usado ou a companhia seja usada para favorecer uma companhia ou outra, ou ser mais agressivo com uma companhia ou outra. Isso não é viável. E como eu escrevi na minha carta, quais são os fatos? Os fatos é que a primeira coisa que eu fiz, antes de voltar para os Estados Unidos a primeira vez, antes de entrar no avião, a última pessoa que eu vi, na verdade, eu fui na Integral e eu conversei com o Felipe. E eu falei, Felipe, como que a gente pode melhorar a nossa relação? Como que a gente pode fazer coisas melhores para promover mais a Integral Médica? É uma conversa normal. E, infelizmente, as duas únicas coisas que ele diretamente relatou para mim foi que ele estava infeliz que eu tinha conversado com o Marcelo, né? Quem é Marcelo? O Marcelo Bella, né? Que eu tinha conversado com o Marcelo Bella. Quem é Marcelo Bella, para a galera entender? Que é o CEO da Black Skull, né? E que, durante a minha conversa com ele, ele fez algumas referências negativas contra o Felipe, que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não posso tomar... Você é meu amigo pessoal, Renato, mas se amanhã uma outra companhia está te atacando na minha frente, não é minha função, eu não posso ficar tomando um partido de uma e de outra. E eu expliquei para isso como meu amigo. Eu falei, olha, eu entendo o que você está falando, mas você tem que entender minha posição. Isso já aconteceu, inclusive, num podcast que o Terry estava, surgiu um assunto, o assunto era um dos participantes do assunto começou a realizar críticas e o Terry ficou na dele. Quem tem que se defender sou eu. A gente não é nossa função. Imagina, seria uma coisa, e eu falei isso para ele de uma maneira amigável. Infelizmente, eu acho que ele não aceitou isso, ele achou isso como um ato desleal meu, e eu estava falando, são dois patrocinadores meus, e esse tipo de atitude, Renato, que criou um pouco a deterioração da nossa relação, e não tem problema, eu sempre vou respeitar, entendeu, os meus amigos, os meus patrocinadores, mas isso não precisava causar esse drama, tudo podia ser resolvido amigavelmente, profissionalmente. É tão triste que quando eu liguei para o meu pai, sabe? A primeira coisa que meu pai falou, ele falou, Tamer, você quer que eu intervira, eu faça alguma coisa, eu converso faço uma ligação para o pai dele, a gente conversa. E eu falei, pai, olha, infelizmente, foi jogada uma bomba nuclear no mercado sem razão nenhuma, entendeu? Eu não sei, a única coisa que eu posso fazer agora é me defender. E eu lembro, Renato, que eu estava tão relutante de fazer uma resposta, porque não é o meu intuito responder, mas eu fui obrigado a fazer uma resposta, que a NPC foi atacada, eu liguei para o Tyler, né? Eu liguei para o Tarek. Quem seria o Tyler? Tyler Mannion, que é o vice-presidente da NPC e o neto do Jim, né? O meu sócio. Eu falei, Tyler, eu não sei o que posso... Ele falou, Tamer, você não tem opção. O cara atacou a nossa organização. Você tem que responder. Eu liguei para o Jake, ele falou, Tamer, como que a gente faz uma mediação disso, depois de um ataque desse? Tudo isso era completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Eu quero acabar esse capítulo, porque tem outras coisas que a gente tem que conversar, falando que, olha, infelizmente, tristemente, isso aconteceu. É, na verdade, um pouco até de vergonha que isso aconteceu, porque isso não acontece em lugar nenhum do mundo, entendeu? Isso nunca aconteceu antes. Não era necessário essa agressão desnecessária e violenta.
mas eu quero agradecer a Integral Médica pelos 4 anos ajudando a revolucionar o mercado brasileiro. A Integral Médica foi fundamental na ajuda e na revolução, ajudou centenas e centenas de atletas, isso ninguém vai tirar deles. E eu não tenho uma agressão, e nunca vou ter contra eles. Eu quero terminar isso com um agradecimento. Eu espero que no futuro as coisas sejam melhores. Uma dúvida muito comum da galera, o Tamir, eu acho que a gente tem a oportunidade de explicar, é a estrutura da NPC Pro League. Até 2017, os eventos amadores fora dos Estados Unidos, eles foram, entre aspas, terceirizados por uma outra federação, correto? Sim. E, a partir de 2018, entre 2017 e 2018, a NPC tomou a frente dos eventos amadores. E foi ali que surgiu a Muscle Contest, aqui no Brasil. E foi ali que mudou o cenário totalmente do fisiculturismo. Por quê? A antiga federação, por ter a estrutura amadora, ela não tinha interesse em trazer os eventos profissionais, porque ela queria faturar, e o faturamento dela era muito mais interessante, criar uma carreira para os atletas aqui apenas como amador, e os atletas viviam amador. Então a gente tem atletas incríveis, como Ponche, Paulo Lima, Edson Serafim, que até hoje não se tornaram profissionais e que eles tinham físico para competir no Mr. Olympia. Sim. Mas, infelizmente, pela outra estrutura, eles ganhavam 14 brasileiros, 12 brasileiros, 10 vezes o Campeonato Brasileiro, 10 vezes o Mr. Santos, que eram os 2 campeonatos mais importantes da época, Brasileiro e Mr. Santos, e ficavam aqui. Porque se eles quisessem se profissionalizar, eles tinham 2 caminhos. Ou eles faziam sul-americano e ia competir o mundial, e geralmente o mundial eles colocavam na Ásia, em lugares extremamente longe, com uma logística extremamente complicada, ou fazia como o Eduardo Corrêa fez. Foi para os Estados Unidos, lavar prato, trabalhar de garçom, viver a vida lá para poder construir uma carreira nos Estados Unidos e se tornar profissional lá. Diante disso, hoje, pensando já na nova estrutura, não vamos perder tempo falando da outra federação, a estrutura da NPC é baseada em quê? Por exemplo, o que é a Muscle Contest de verdade? Então, vamos explicar o que é a Muscle Contest, NPC e o Olímpia. Isso. Na verdade, eu sou o presidente e o dono da Muscle Contest. O Jim é o presidente e dono da NPC e o Jake é o presidente e dono do Olímpia. Nós 3 somos sócios, somos parceiros. Para você ter uma ideia, qualquer coisa que a gente faz completamente juntos, né? Alinhados. Alinhados. Para o público entender, o que você tem? A Muscle Contest é como se fosse as lojas corporativas. A NPC é como se fosse o franqueador. E o Olímpia é como se fosse a maior loja mais importante com sentido histórico para a organização. Obviamente, essas 3 funcionam como um relógio. Elas precisam funcionar como um relógio, elas funcionam integralmente uma com as outras. E lógico, vou dar um exemplo. Por exemplo, o ano passado, a gente tinha um patrocinador lá nos Estados Unidos que teve algum problema financeiro com o Jake do Olímpia, estava devendo um dinheiro para ele, imediatamente isso foi comunicado para mim, a gente devolveu $100 mil do patrocinador, falou, se você está tendo um problema com o Olímpia, você está tendo um problema com nós. Essas 3 organizações são interligadas. E eu escutei um outro comentário, né, que a gente está escutando, falou, tem um comentário que um outro patrocinador da NPC está possivelmente vindo para o Brasil. Patrocinador ou promotor? Promotor, desculpa, promotor. Um outro promotor, provavelmente da NPC, o Cheru está vindo. Isso é um comentário tão esdrúxulo, tão ridículo, que as pessoas realmente não entendem como a NPC funciona. Como que a NPC funciona? Aqui no Brasil, eu sou responsável pelo Brasil. E na Índia, o Cheru é responsável pela Índia. Mesmo com as minhas conexões fortes que eu tenho com o Jam, que eu tenho com o pessoal da NPC, se eu quisesse colocar um show na Índia, o Jim ia conversar comigo e falar, Tamer, mas isso não tem sentido nenhum, mas por que você fala isso? Então, imagina tentar vir dentro do Brasil, que tem as lojas corporativas praticamente da NPC, que a Muscle Contest é a maior promotora que existe. Isso jamais aconteceria, né? Então, a possibilidade de um outro promotor vir aqui, não existe. A NPC está aqui.
A NPC está dentro do Brasil. A Muscle Contest é a NPC e vice-versa, né? E o Olímpia, a mesma coisa. Entendendo dentro dessa analogia que você fez sobre franqueador, NPC, loja corporativa, Muscle Contest, e o Mr. Olímpia sendo a maior loja de todas, vamos compreender que no Brasil você representa a NPC. Sem dúvida. E que não há a menor possibilidade de um outro promotor de shows vir no Brasil, da mesma forma que não há a menor possibilidade de você ir para a Índia, aonde está o Xerulá. Porque fere uma estrutura que vocês mesmos criaram. E quando eu falo vocês, para eu entender, você, Jim Manion e Jake Woods como sócios. Sim. E lógico, o Steve Weinberger, a Sandy Williams, tem o Tim Garner. Todos têm voto. Todos têm votos. O Tim Garner, por exemplo, alguém fala, o Tim Garner está vindo para o Brasil. Eu e o Tim Garner somos parceiros. Eu sou o produtor do Olímpia, ele é o meu diretor executivo. A gente está tudo conectado. Então, o Tim Garner não vai vir na Califórnia, porque dentro dos Estados Unidos eu controlo a Califórnia. Eu não estou indo na Flórida, que é o território dele. É assim que funciona. Ninguém vai vir para Nova York. Nova York é o território do Steve. Então, isso é completamente incompatível a como que a organização funciona. Né? É possível realizar um patrocínio diretamente com a NPC Estados Unidos sem passar pela Muscle Contest? Olha, sim e não. Sim e não. Vamos supor... Se a Max Titânio quiser patrocinar a NPC e ignorar a Muscle Contest, ela consegue? Não, porque você tem que estar numa boa relação com a NPC para você... Um ataque a qualquer promotor, especialmente a Muscle Contest, o Olímpia, é um ataque à organização inteira. Como eu falei, a primeira coisa que aconteceu foi que eu liguei para o PAP na Argentina, eu liguei para o MAS, eu liguei para os promotores e informei o que aconteceu, informei, todo mundo ficou chocado. Então, porque está tudo conectado. Então, lógico, é possível você patrocinar um outro evento se você está em relação boas, você escolhe que promotor você quer promover, só que de novo, quando você tem uma relação negativa com um desses promotores, se você está atacando o Steve Weinberger, logicamente você não vai poder patrocinar a Muscle Contest e vice-versa. Ninguém vai abrir a porta. Entendeu? Porque você está atacando uma organização só, um time só, né? Tá, entendi. Perfeito. Tá, essa é a minha pergunta. Antes de eu esquecer,